Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 5 do nono ano. E como tema da aula de hoje nós temos Primeira Guerra Mundial, a paz dos vencedores. Neste sentido, a gente vai entender um pouquinho do que se deu após a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu com quem venceu a guerra e o que aconteceu principalmente com a Alemanha, que foi considerada a grande culpada pela guerra. Para isso, nós temos os seguintes objetivos: definir o objetivo da Conferência de Paris, nomear os países membros do Conselho dos Quatro, descrever a função da Liga das Nações e seu criador, analisar os principais aspectos dos 14 pontos de Wilson com base no seu lema e especificar os principais pontos do Tratado de Versalhes impostos para a Alemanha. Antes de mais nada, já pega o seu caderno, pega caneta, lápis, borracha, procura fazer as anotações do que a gente vai falando. Por quê? Ao final, é importante você retornar aos objetivos da aula para ver se realmente você conseguiu compreender o que eles queriam dizer. Então, vamos lá. O Zezinho, esse colega aqui, ele já quer me fazer lembrar da aula passada. Então, vamos entender o que aconteceu. No dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha e os aliados assinaram o armistício, representando a rendição alemã e o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, como a Alemanha ficou sozinha do seu lado, ela que teve que assinar esse documento dizendo que pronto, ela se entregou, acabou, se rendeu. Agora vamos entender o que aconteceu com a Alemanha, já que ela ficou sozinha e ainda considerada a grande culpada pela guerra. Paz dos vencedores. Então, pós-término, assinatura do armistício, em janeiro de 1919, inicia-se a Conferência de Paris. Qual o objetivo, Zezinho? O objetivo, então, era negociar as bases dos acordos de paz. Nessa conferência, teve destaque um conselho formado por 4 países: Estados Unidos, França, Inglaterra e Itália. Ó, a Itália que arregou, foi para o outro lado e agora está comandando para ir para cima da Alemanha. Então vamos entender. Primeiramente, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, propôs a formação da Sociedade ou Liga das Nações. Qual seria a responsabilidade por parte deste órgão? Manter a paz mundial. Ele foi responsável também pela elaboração de um documento chamado 14 Pontos de Wilson. E é importante a gente entender um pouquinho o que ele quis dizer dentro deste documento. Então, em 8 de janeiro de 1918, o presidente estadunidense Wilson apresentou o seu programa 14 pontos para acabar com a Primeira Guerra Mundial. Então, ele já estava prevendo. No documento, o que ele defendia? Que houvesse paz sem vencedores ou vencidos, o que não ocorreu posteriormente, onde a Alemanha foi considerada a grande culpada. Tríplice Aliança, Tríplice Entente, né? Buscava a garantia de tornar o mundo seguro para a democracia, entendendo que alguns países não valorizavam a voz do povo. Democracia, não esqueçam, a participação do povo dentro da política. Para ele, a Primeira Guerra Mundial teria que ser o último conflito, uma guerra para acabar com todas as guerras. Lembrando lá da questão das brigas, principalmente por territórios na África e na Ásia, aqueles conflitos imperialistas. O lema geral dos 14 pontos de Wilson era uma paz sem anexações e nem indenizações.
Porém, nós iremos ainda hoje descobrir que isso tudo ficou um lema só no papel, porque na prática ocorreu tudo ao contrário. Pelos tratados de Saint-Germain e Trianon, o Império Austro-Húngaro foi desmembrado. Então, era um império formado por vários países, desmembrou-se, surge então Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia. A Áustria virou um pequeno estado, porém sem relevância, e o Império Turco-Otomano também foi desmembrado, sendo a paz selada no ano seguinte. Ó o Zezinho aí de novo. Com o desmembramento dos impérios otomano e austro-húngaro, toda a responsabilidade pela guerra caiu sobre quem? A Alemanha. Então ela se viu obrigada a assinar o tal Tratado de Versalhes em junho de 1919. Tratado este que colocou a Alemanha como grande culpada, responsável pela guerra. Ela tinha que pagar indenização aos países vencedores pela guerra, devolver colônias. Mas vamos analisar, porque eu coloquei aqui alguns dos artigos do Tratado de Versalhes. Artigo 45. Determinou que a Alemanha cederia o território de Sarre, que era rico em minas de carvão, por um prazo de 15 anos à França. Percebam que o carvão na época é importante porque era também uma fonte de energia, né? Pensando ali na questão da energia a vapor. Artigo 51. Estabelecia que a Alsácia e a Lorena voltariam para os franceses, territórios estes que a Alemanha tinha conquistado na Guerra Franco-Prussiana. Fator este que levou a França e a Alemanha a entrarem em atrito na Primeira Guerra Mundial por conta de um certo revanchismo por parte da França. Artigo 102. Determinou que a cidade de Danzig era considerada uma cidade livre e administrada pela Liga das Nações, aquele grupo lá de países que a gente falou anteriormente. Artigo 119 determinou que todas as colônias, tudo aquilo que a Alemanha conquistou ali no imperialismo, voltariam à mão dos aliados. No artigo 160, estabelecia que a quantidade máxima de tropas que a Alemanha poderia ter era 100 mil voluntários, soldados estes que não tinham preparo militar, eles iam se voluntariar a ajudar a Alemanha se houvesse um novo processo, uma guerra, um conflito. Qualquer fabricação, isso no artigo 168, de armamento, deveria ter aprovação dos aliados. No artigo 198, a Alemanha ela foi obrigada a não ter mais nem aviação nem marinha militar, com medo do próximo conflito. No artigo 231, se estabelecia o reconhecimento da culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas e danos. Sem contar, não coloquei aqui, mas ainda a Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização aos países vencedores. Quero chamar a atenção de vocês para esse mapa aqui, que ele mostra o corredor polonês e também a cidade de Danzig. Esses dois eram territórios da Alemanha que passaram, Danzig ter a sua independência, por mais que ali ligada à Liga das Nações, e a Polônia conquistou esse território do corredor polonês para que ela tivesse uma saída para o mar. Mas a gente vai conversar de novo sobre esse corredor polonês quando vermos a Segunda Guerra Mundial. Porque assim, a Alemanha não vai ficar muito contente de perder esse território e tem toda aquela história de um certo líder chamado Adolf Hitler que vai retomar o poder da Alemanha. E um dos propósitos dele, assim, é acabar com tudo aquilo que havia sido previsto lá no Tratado de Versalhes.
colocada como um péssimo país, responsável por toda a guerra, culpado, responsável por devolver todo o dinheiro, aliás, todas as colônias, e ainda pagar dinheiro para quem venceu. Então, seria isso que eu tinha para falar para vocês hoje em relação à paz dos vencedores. Na próxima aula, nós iremos ver acerca dos reflexos da Primeira Guerra Mundial no mundo, no Brasil e também no nosso estado aqui de Santa Catarina. Agora a gente vai para as atividades. Busquem novamente as suas anotações, livro didático, se necessário for, outros vídeos, busquem outros sites e bons estudos a todos. Tenham uma boa semana. Até a próxima e tchau!